sobe, mas não é cera que se consome. Não busco luz em loja ou mercado, mas no segredo que foi guardado. O azeite puro da compreensão queima dentro do coração. Não é bugiganga nem ilusão, é a Torá nossa proteção. Louvai o Beloveroá, não por força nem por poder que merua. E diz Adonai, pelo meu espírito vamos vencer. Hanukkah é a luz que não se vê, Orhaganus brilhando em você. Acenda a alma, estude a Torá, o verdadeiro templo é o que eu sei. 44 luzes a brilhar, o código de Yosef a nos guiar. Abater a fera, preparar o pão, é o sustento da nossa união. A menorá não é metal frio, são 7 palavras no princípio do fio. 11 botões, 22 taças, segredos do céu, divinas graças. Escola que Belmi Sinai ensinou, Moré André a verdade mostrou. Não adore a forma, busque o saber, estudar dia e noite é dever e prazer. Sair da idolatria, quebrar o espelho, seguir o Zohar, o santo conselho. Loverai o Beloveroá, não por força nem por poder que merua. E diz Adonai, pelo meu espírito vamos vencer. Hanukkah é a luz que não se vê, Orhaganus brilhando em você. Acenda a alma, estude a Torá, o verdadeiro templo é o que eu sei. Dia e noite sem parar, a verdadeira luz vamos sustentar. Amém. Gente, o material que a gente vai analisar hoje é daqueles que viram uma ideia de cabeça para baixo. A gente acha que conhece o Hanukkah, a festa das luzes, né? Mas a visão que temos aqui, baseada nos ensinamentos de um moré, um professor chamado André Clem Rosa, da escola Kibel Sinai, é outra história. A missão que esse material nos propõe é bem ousada. A ideia é deixar de lado a história mais famosa, sabe? A da Batalha dos Macabeus e do Milagre do Azeite, para mergulhar numa interpretação cabalista. E aqui a coisa já muda. A tese é que o Hanukkah é um evento puramente espiritual, um código escondido nos textos sagrados. O que já começa com uma pergunta central. A verdadeira luz vem de uma vela que a gente acende ou do estudo que a gente aprofunda? É uma provocação, né? O material já estabelece isso logo de cara. Ele cria essa tensão. De um lado, a celebração popular, que pode se tornar comercial, sabe? Cheia do que a fonte chama de bugigangas, né? Exato. Fetiches espirituais. E do outro, uma busca por uma conexão muito mais profunda. O conceito-chave aqui é o Orhaganus, a luz oculta. E na Kabbalah, isso não é uma luz física. É uma espécie de iluminação primordial, uma sabedoria que só se revela para quem vai além da superfície, para quem mergulha no estudo. E para ancorar essa ideia toda, a fonte joga na mesa uma citação que, muda toda a perspectiva. É de Zacarias 4.6, que diz: "Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito." Aplicar isso à vitória dos Macabeus é uma reviravolta completa. Sim. A fonte está dizendo que a grande vitória não foi militar, foi espiritual.
A força bruta não foi o que decidiu. Exatamente. E, por extensão, a lição para nós hoje seria a mesma. As nossas vitórias sobre os desafios da vida não viriam de ações externas, de força física. Viriam de um alinhamento interno, do espírito, do estudo. Ok, isso prepara o terreno perfeitamente. Mas a primeira grande afirmação nesse material é onde a coisa fica realmente maluca. A tese é que essa festa toda foi essencialmente prevista ou codificada séculos antes de acontecer. Lá no livro de Gênesis, na história de Yosef, É uma afirmação e tanto, né? O argumento todo se baseia numa cena específica. Gênesis 43:16. É aquele momento em que Yosef, que agora é governador do Egito, vê o irmão mais novo, Benjamim, e ordena que preparem um banquete. O segredo, segundo a fonte, está em duas palavras hebraicas que ele usa: a ordem para abater o animal e para preparar a refeição. e é aqui que entra a gemátria, certo? Aquele sistema de numerologia hebraica onde cada letra tem um valor. Isso. A fonte calcula o valor numérico dessas duas palavras específicas e a soma dá 44. 44? Peraí, esse é exatamente o número total de velas que são acesas durante os 8 dias de Hanukkah. Exato, contando as 36 velas da festa e as 8 velas auxiliares, o shamash. Ok, isso é uma coincidência bem impressionante. Mas a fonte argumenta que vai além da coincidência. Ela afirma que, na mesma passagem, as letras que formam a palavra Hanukkah em hebraico, o Het, Nun, Vav, Kaf, Rei, elas aparecem escondidas como um acróstico. Ou seja, as letras iniciais de palavras em sequência. Peraí, segura um pouco. A afirmação é que o nome da festa está escondido como um acróstico na mesma passagem do número 44? Isso parece específico demais? Eu preciso perguntar porque alguém ouvindo com certeza está pensando nisso. Conectar palavras em Gênesis com o número de velas de Hanukkah parece um pouco, sei lá, achar padrões nas nuvens. A fonte explica por que isso não seria só uma coincidência inteligente? É uma pergunta válida. A perspectiva cabalística, que é a base dessa fonte, não vê a Torá como um livro de histórias, sabe? Vê como um sistema de códigos interligados. Para essa linha de pensamento, não existem coincidências. Cada letra, cada palavra está ali por um motivo. Então, encontrar esses padrões não é visto como uma curiosidade, mas como a decodificação do projeto original. E a implicação disso, se a gente aceita essa premissa, É gigantesca. que seria? Que a luz da redenção de Hanukkah não foi um evento histórico aleatório, foi algo já semeado, planejado, embutido na malha do texto desde a época de Yosef. E a fonte conecta isso com a própria figura de Yosef. Na Kabbalah, ele está associado à Sefirá de Yesod. Sefirá seria como uma emanação, um atributo divino, né? E o que significa Yesod nesse contexto? Yosef significa fundamento, alicerce. Então a interpretação é que Yosef, como a personificação do fundamento, ele preparou simbolicamente o sustento espiritual para gerações futuras. Ele estabeleceu as bases para essa revelação de luz que aconteceria séculos depois. Não é só uma história sobre irmãos, é sobre a arquitetura espiritual da realidade. Entendi. Então essa base de Yosef e dos códigos em Gênesis é o alicerce para a próxima grande ideia. E é aqui que a interpretação dá um salto ainda mais radical. O material argumenta que a verdadeira menorá, o candelabro, não é um objeto que se compra, é um código para os 5 livros da Torá. Essa é a tese central. É a ideia de que o objeto físico é só um manual de instruções para uma realidade espiritual. A fonte propõe uma decodificação completa da menorá, associando cada parte dela à estrutura do primeiro versículo de cada um dos 5 livros de Moshe. Como? Como funciona essa decodificação na prática? Começa de um jeito simples. A menorá tem 7 braços. O primeiro versículo de Gênesis, Bereshit bara Elohim et hashamayim vehet haaretz, tem exatamente 7 palavras. Ok, 7 e 7. Essa é uma correspondência limpa, direta? Mas, de novo, pode ser só uma coincidência. Será que esse padrão se sustenta nas partes mais complexas da menorá? É aí que a coisa fica fascinante. Fica mais específico e mais difícil de ser casual, sabe?
Pega as 11 esferas ou botões que adornam os braços da menorá. O primeiro versículo do livro seguinte, Êxodo, tem exatamente 11 palavras. 11 esferas, 11 palavras. O padrão continua? Continua. As 9 flores do design da menorá correspondem às 9 palavras do primeiro versículo de Levítico. Uau! E as 22 taças correspondem às 22 palavras do primeiro versículo de Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Falta um, o livro de Números. Onde ele entra nisso? A fonte menciona que a altura da menorá, que é de 17 tefatim, uma medida de palmos, está ligada à estrutura de números fechando o ciclo. Assim, cada elemento do design da menorá não seria meramente decorativo, mas um ponteiro simbólico para um dos 5 livros. O objeto vira um mapa. Se a gente segue essa lógica, a conclusão é transformadora. Se a menorá é a Torá, então o ato de acender a menorá não tem nada a ver com fogo e pavio. Exatamente. O verdadeiro ato de acender a luz é estudar esses textos. A pessoa se torna a própria menorá acesa. Isso. A iluminação deixa de ser um evento externo e se torna um processo interno. A fonte é muito enfática nisso. Diz que recitar o Shema Israel, a declaração de fé fundamental, ativa o que ela chama de tecnologia espiritual. Tecnologia espiritual, que termo! E é uma linguagem bem moderna para descrever a ideia de que as palavras sagradas têm um poder inerente de transformar consciência, a realidade. Essa imagem da pessoa se tornando a menorá é muito forte. Quer dizer que a iluminação não é algo que você assiste de fora, é algo que você se torna. O conhecimento te transforma no próprio símbolo. Exato. E é por isso que a fonte usa aquela expressão forte, fetiches espirituais, para criticar a dependência de objetos. A ideia é que quando a gente se apega demais ao objeto, corre o risco de esquecer o que ele representa, né? A proposta é uma conexão direta, sem intermediários, através do estudo, da oração. E para reforçar isso, o material analisa outros versículos sobre essa mesma ótica. Como quais, por exemplo? Tem uma análise fascinante de uma frase em Números 7.84 que diz: esta foi a dedicação do altar. A palavra hebraica para dedicação aqui é Hanukkah. Hanukkah. A interpretação literal é sobre a inauguração do altar físico lá no deserto. Mas a fonte diz que isso é um código. Um código para quê? Para um processo contínuo de dedicação do nosso altar interior. É o que na Cabala se chama de tikkun, ou retificação. A ideia é que cada pessoa tem um altar interno, que é o seu coração, sua consciência. E a dedicação é o trabalho de vida de transformar nosso egoísmo, o desejo de receber só para si, em altruísmo, o desejo de compartilhar. Então Hanukkah não seria uma festa de 8 dias, mas um processo de vida? Exato. Isso dá muito mais peso à celebração. E me parece que tem outra análise sobre o sonho do faraó no Egito, que também se conecta com tudo isso. Sim, e é uma metáfora poderosíssima sobre controle versus ser controlado. No sonho, em Gênesis, o faraó está em pé sobre o Nilo. A interpretação da fonte é que o faraó representa a mentalidade puramente materialista. Ele acredita que domina a natureza, o Nilo, mas na verdade é completamente dependente dela. Sua vida, sua economia, tudo é refém das cheias e secas do rio. Ele é... Um escravo das circunstâncias. Exatamente. E Yosef, que interpreta o sonho, representa o oposto. A consciência cabalística. Perfeito. Ele não se vê como parte da natureza, dominado por ela. Ele se posiciona acima dela, conectado à sua fonte espiritual. Ao entender as leis espirituais que regem o mundo físico, ele pode antecipar os ciclos de fartura e fome. E assim, ele controla seu destino, em vez de ser uma vítima dele. Essa metáfora é incrível. Ela redefine a liberdade não como poder fazer o que se quer, mas como não ser um escravo das suas próprias circunstâncias. Seja um rio, uma conta bancária ou uma emoção. E conecta perfeitamente com a ideia do trabalho espiritual interno prevalecendo sobre a ação externa. Ok, vamos organizar as ideias porque foi um mergulho bem profundo. A gente partiu de uma reinterpretação do Hanukkah,
tirando o foco da guerra e do azeite para focar numa luz espiritual interna, a Or Haganuz. Depois, exploramos a ideia de que a festa estaria codificada em Gênesis, séculos antes, através da gemátria e de acrósticos. Uma ideia que, para a lógica cabalística, sugere um projeto divino, não acaso. E o ponto culminante foi a decodificação da menorá. Não como um objeto, mas como um mapa simbólico para os 5 livros da Torá. E isso nos levou de volta à nossa pergunta inicial: onde está a verdadeira luz? Se a gente segue essa linha de raciocínio, a fonte responde claramente: a luz não está na chama, está codificada no texto. O ato de acender é o ato de estudar. Sim. O que é marcante aqui é como uma única fonte pode propor uma virada de 180 graus numa tradição tão estabelecida. O eixo da celebração se move completamente do ritual físico para o significado intelectual e espiritual. A mensagem que percorre todas essas camadas é que a verdadeira iluminação não é algo que se compra ou se acende fora de si. É algo que se estuda e, finalmente, algo que a pessoa se transforma. E para fechar esse ciclo, o material termina com um testemunho de cura através da recitação do Shema Israel, reforçando a tese de que o estudo e as palavras sagradas têm o poder de alterar a realidade física. Então, no final das contas, o que fica para a gente pensar? A fonte nos deixa com um argumento muito provocador: o de que objetos físicos, mesmo os mais sagrados, podem se tornar paradoxalmente uma distração. Exato. Podem virar fetiches. Que, em vez de nos conectar, acabam nos afastando do significado real que eles deveriam simbolizar. É um convite ao questionamento, né? Onde a gente coloca a nossa fé no símbolo ou no que ele simboliza? Na vela ou na luz que ela representa? E isso me leva a uma última provocação para quem nos ouve. Se a gente pegar essa mesma lente de interpretação, essa busca por um código oculto, por um significado mais profundo por trás do ritual, e aplicar isso a outras tradições e práticas que a gente conhece, em qualquer cultura ou caminho espiritual, que outras menorás simbólicas a gente poderia descobrir? Que significados profundos podem estar escondidos em textos ou práticas que a gente sempre tratou de forma literal? No terceiro dia a chama sobe, mas não é será que se consome. Não busco luz em loja ou mercado, mas no segredo que foi guardado. Azeite puro da compreensão queima dentro do coração. Não é budiganga nem ilusão, é a Torá, nossa proteção. Loverrai o veloverruá, não por força nem por poder, que em Berruahi diz Adonai. Pelo meu espírito vamos vencer. Hanukkah é a luz que não se vê, Or Haganuz brilhando em você. Acenda a alma, estude a Torá, o verdadeiro templo é o que eu sei. 44 luzes a brilhar, o código de Yosef a nos guiar, a bater a fera, preparar o pão, é o sustento da nossa união. A menorá não é metal frio, são 7 palavras no princípio do fio. 11 botões, 22 taças, segredos do céu, divinas graças. A escola que Bel me ensina e ensinou, Moré André, a verdade mostrou. Não adore a forma, busque o saber. Estudar dia e noite é dever e prazer. Sair da idolatria, quebrar o espelho, seguir o Zohar, o santo conselho. Loverrai o veloverruá, não por força nem por poder, que
É